Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou. Olá, haja luz, que Deus abençoe. Nós estamos aqui a alguns minutos da meia-noite. Hoje nós iniciamos um propósito, uma semana de luta com Deus. E são inúmeros os exemplos bíblicos e fora da Bíblia de pessoas que lutaram, aliados à fé, aliados a Deus, em meio às lutas que enfrentaram, e essas pessoas prevaleceram. Até porque a pergunta que eu quero deixar: quantas vezes você lutou por algo que você tanto esperou acontecer e não aconteceu? Jacó, o personagem, o exemplo que eu quero citar, ele lutou, mas porque ele estava aliado a Deus, ele então prevaleceu. E são três as perguntas que eu quero deixar nesta primeira de 7 orações que vamos fazer. A primeira pergunta: pelo que você luta? Com quem você luta e por que você luta? Pelo que você luta? Ninguém luta aleatoriamente. As pessoas normalmente lutam por um sonho, lutam por algo alcançável, até de certa forma inalcançável. Há pessoas que lutam por algo tão simples aos olhos de outros, para outros é algo extremamente fora do contexto. Mas elas lutam. Pelo que elas lutam? Com quem elas têm lutado de forma aliada? Porque quando você luta com Deus, como Jacó lutou, você prevalece. E a luta, já vou orar, com Jacó, não começou no fim, começou pelo princípio. Desde o ventre da sua mãe Rebeca, Jacó já lutava por um lugar ao só. Jacó já lutava por algo. E aquela batalha iniciou-se no ventre materno, a ponto da sua mãe, em meio às dores que sentia, contorcendo-se de dores, indagar a Deus: por que vivo eu? E o Senhor disse: 2 povos, 2 nações estão sendo geradas dentro do mesmo ventre. E ele então ali saiu, e a partir dali a vida de Jacó foi de luta constante. Desde o momento que ele, em negociação com o irmão, ele trapaceou, o irmão quis matá-lo, ele fugiu para evitar uma tragédia em família. No deserto, ele começou a ter suas dores, seus momentos mais difíceis, e assim por diante. A vida de Jacó foi marcada por muitas lutas e adversidades, o que não é diferente de mim, de você, de qualquer ser humano. As lutas são inerentes a todas as pessoas. E ao longo desta semana falaremos sobre isso. Vamos lutar ao longo desta semana para levar você a vencer a sua luta. Seja no sentido emocional, no sentido social, no sentido espiritual. Todo mundo, de alguma forma, tem uma luta para vencer. Agora, exatamente meia-noite, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agarrado ao Senhor, Jacó lutou durante toda uma madrugada. O cansaço, o sono, a fadiga, o fato de ter sido machucado na juntura da sua coxa, nada disso foi empecilho, impedimento, obstáculo para que Jacó não se agarrasse cada vez mais à promessa, no sentido de que ele não sairia daquela noite, daquela madrugada em que ele lutou com o Senhor, sem a sua resposta, sem a sua bênção. E começando mais um novo dia, Senhor, exatamente agora, quando os ponteiros estão marcando exatamente a meia-noite. Eu quero unir a minha fé com esta pessoa, que tem suas lutas, que tem suas adversidades, seus propósitos, sonhos, objetivos, ou quem sabe está lutando, lidando com uma enfermidade, lidando com um problema emocional, lidando com um problema familiar, lidando com as dificuldades no mercado de trabalho, as dificuldades financeiras, os boletos que não param de chegar, dívidas que vão se acumulando ao longo do tempo.
mas seja qual for a luta que esta pessoa esteja enfrentando, nós neste momento, nesta primeira de 7 orações que realizaremos, nós em concordância com ela, compactuada com ela, em propósito com ela, assim como Jacó lutou por uma bênção, assim, meu Deus, na Bíblia tantos lutaram. Lutaram porque acreditaram, lutaram porque criam, como Davi lutou contra o gigante, porque sabia que o maior estava aliado a ele, não contra. Assim como aquela mulher, meu Deus, que clamou, que buscou o Senhor por um filho, como Ana, porque era estéril, como Abraão, que lutou durante quase toda uma vida por um descendente. Quantos que lutam por algo aos olhos de muitos, algo tão simples, simplório, enquanto que outros, meu Deus, estão a lutar por uma enfermidade, por uma doença, por um problema que para ela tem sido algo extremamente impossível, um sonho inalcançável, mas ela luta pela libertação de um marido, pela salvação de um filho. Ela luta, meu Senhor, para sair desse contexto, dessa condição crítica que a sua vida se encontra. Então nós clamamos ao mesmo Deus que Jacó naquela madrugada clamou, e agarrado ao anjo disse: eu não te deixarei ir, eu não me despedirei do Senhor, não permitirei que o Senhor saia de mim, sem que a tua bênção se concretize. E o Senhor o abençoou naquela noite. Nós estamos aqui clamando, nós estamos aqui perseverando, nós estamos invocando o mesmo Deus da Bíblia, porque o Senhor não está ultrapassado, as palavras do Senhor não envelheceram, as palavras do Senhor, meu Deus, elas não caducaram, elas não se aposentaram, elas são atuais, são presentes. Então responde e corresponda a todo aquele que clama conosco neste momento, Senhor. Nós levantamos e ao longo desta semana eu estarei clamando com todos que conosco estarão neste propósito, porque tem objetivos, porque tem motivos, porque tem suas razões para lutar. Essa pessoa que tem lutado diuturnamente, que muitas vezes não tem sono, que não tem vontade alguma de trabalhar, de comer, pessoas que não têm ânimo para nada, elas lutam por algo que parece estar inalcançável, mas o Deus da Bíblia torna possível o impossível. Nós determinamos, meu Deus, traga a tua bênção para cada pessoa que ora conosco agora, essa filha que pede pela mãe, a mãe que pede pela filha, esta mulher que pede pelo retorno, pela transformação, pela restauração de um casamento, esta pessoa que está lutando pela sua saúde ou pela saúde de alguém. Deus, manifesta o teu poder e dê a resposta, pois o Senhor foi quem disse, em nome de Jesus, o que é ligado na terra é ligado no céu, e nós aqui ligamos. E cada pessoa que nos deixou o nome nesta manhã de hoje, e ao longo desta semana vamos tomar os nomes de todos que estão nesse propósito de que o Senhor não nos deixará sem resposta em meio às lutas que temos travado. Em nome de Jesus, e que Deus abençoe. Graças a Deus. Amanhã a gente retornará minutos antes da meia-noite, trazendo uma palavra rápida, orando e determinando a sua vitória. Que Deus abençoe, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, e vamos em frente. A maior qualidade de um vencedor, Jacó revelou, demonstrou, é nunca desistir. Por maiores que sejam as dificuldades, a sua luta, continue olhando para o autor, o consumador da fé, continue lutando, porque com certeza Deus te dará vitória. Essa semana vamos estar em propósito na igreja, hoje, segunda-feira, lutando pela vida financeira de quem crê que é possível conquistar com Deus nos dias atuais. Hoje eu vou estar às 7h30 da noite, clamando, lutando para que Deus abençoe sua vida econômica. Deus abençoe. Uma ótima segunda-feira, uma ótima segunda-feira, que já está entrando na segunda-feira, e a todos que estão conosco, nos acompanhando. Vamos perseverar como Jacó, e eu tenho certeza que nessa semana da luta, Deus vai surpreendê-lo com grandes vitórias. Uma ótima noite, gente. Vamos em frente, recuperar as energias para o dia que está começando. Fica com Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Dá licença.